Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. RGA de servidores públicos é tema de consulta julgada em sessão do TCE. PGE apresenta planejamento estratégico de 2016 a 2025. O TCE Notícias está no ar. Tribunal de Contas de Mato Grosso respondeu esta semana, em sessão ordinária do Tribunal Pleno, o processo de consulta do Governo do Estado sobre concessão de revisão geral anual, a RGA. Veja como foi na reportagem a seguir. A consulta foi formulada pelo governador de Mato Grosso, Pedro Taques, questionando a respeito da revisão geral anual prevista no artigo 37 da Constituição Federal. O governador perguntou ao tribunal se a aplicação da RGA implica diretamente no aumento de despesa de pessoa, para fins de cálculo, para apuração dos limites estabelecidos na Lei Complementar número 101 de 2000, e ainda se a concessão da RGA, neste exercício, pode ser desconsiderada da base de cálculo, para fins de apuração do limite de tais despesas. O relator deste processo, o conselheiro Walter Albano, seguiu o parecer da consultoria técnica do TCE para responder ao governador Pedro Taques que a concessão da RGA impacta diretamente no aumento das despesas. Nós cumprimos o nosso dever de pesquisar toda a doutrina e a jurisprudência brasileira, nelas incluídas decisões do Supremo Tribunal Federal, e demos sustentação e sustentabilidade à tese unânime do Tribunal de Contas, pela sua consultoria técnica, pelo seu órgão, Ministério Público de Contas, e pela própria relatoria a mim atribuída, de que o equilíbrio fiscal das contas públicas é que é maior. E qual é a síntese? Tudo é permitido desde que cumpram os limites legais e constitucionais. Quanto ao segundo questionamento feito pelo governador, o conselheiro orientou que a concessão neste exercício não pode ser desconsiderada. Os valores decorrentes da concessão de revisão geral anual não podem ser desconsiderados no cálculo para apuração do limite de despesa com pessoal, sendo que, independente da revisão geral anual, o prazo de reenquadramento aos citados limites não sofre alteração. Durante a votação, o Ministério Público de Contas ainda emitiu parecer concordando com o posicionamento da consultoria técnica do tribunal. A revisão geral anual, diferentemente do aumento real, tem como objetivo exclusivo recompor as perdas inflacionárias do exercício anterior. Mas para recompor essas perdas decorrentes da inflação, com a revisão, há um aumento nominal no valor dos subsídios e dos salários. Em razão desse aumento nominal, que passa a integrar o próprio subsídio e os salários, não há dúvidas de que esse reajuste, essa revisão, ela impacta na despesa de pessoal. O presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Antônio Joaquim, ainda reforçou a importância do governo de Mato Grosso ficar atento quanto ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um patrimônio da sociedade, é uma situação que não tem retorno, tanto que a presidente da República está afastada por não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se a presidente da República está afastada por não cumprir a gestão fiscal, por que não um governador não será afastado se ele não cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal? O que vale para o presidente da República vale para os governos do Estado. A discussão da concessão da RGA está sendo tema de grande debate entre os poderes. Em razão disso, o presidente do TCE de Mato Grosso destacou o trabalho do tribunal em dar celeridade no julgamento deste assunto. Tribunal de Contas de Mato Grosso auxilia a Procuradoria-Geral do Estado na construção e implementação do Planejamento Estratégico 2016-2025.
No encontro realizado na Escola Superior de Contas do TCE, os servidores e procuradores foram apresentados ao Planejamento Estratégico da Procuradoria-Geral do Estado para os anos de 2016 a 2025. No ano passado, a Procuradoria-Geral iniciou o trabalho de reestruturação institucional e teve o apoio do Tribunal de Contas de Mato Grosso, com a disponibilização de consultoria e orientações para a construção das diretrizes e agora na implementação do planejamento dentro da instituição. O planejamento estratégico ele não apresenta soluções imediatas amanhã, no próximo mês, no próximo ano, mas ele define com clareza onde eu posso chegar a cada período de tempo. Então, terão que ser definidas metas muito claras neste período que devam estar ao alcance aí das funções institucionais da PGE, o que ela deve fazer sempre, mas ela deve fazer em um período de tempo, ela poderá fazer. Então, quando poderá fazer, o planejamento nos apontará. Representando o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro falou na abertura do evento que o TCE é um parceiro e que acredita no planejamento como um norte para a melhoria dos serviços prestados. Nós temos erros e acertos, e aí nós estamos propondo a dividir isso, contribuir com a Procuradoria-Geral do Estado nesse sentido. Vamos trazer quais foram as nossas experiências, aquilo que nós alavancamos, quais foram os nossos sucessos, que nós possibilitamos construir com planejamento estratégico e repassar para eles. Então, quando nós temos duas instituições, exemplo, Tribunal de Contas e Procuradoria-Geral do Estado, atuando junto, com planejamento de forma estruturada, o benefício é para a sociedade, é para a gestão pública e para a sociedade. A PGE aderiu ao PDI em 2015. A partir daí, começou a ser feito todo o trabalho de construção do plano estratégico da instituição, com o auxílio do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Esse ano, eles pediram, solicitaram junto ao conselheiro Antônio Joaquim, presidência, a continuidade desse trabalho, visto que foram apontados nesse diagnóstico realizado no ano passado, pelo trabalho do tribunal com o PDI, foram apontadas fragilidades que trazem consequências nocivas para essa instituição. Fragilidades estas que constaram, inclusive, do relatório aqui do Tribunal de Contas de Gestão da PGE no ano passado. Então isso foi até um alavanque, uma justificativa do Dr. Patrick, que é o Procurador-Geral do Estado, procurar novamente o tribunal para dar continuidade ao trabalho já desenvolvido lá. De acordo com a secretária de apoio às unidades gestoras do TCE, a Procuradoria-Geral tem um grande desafio pela frente na implementação, acompanhamento e execução do planejamento. Ela reforçou ainda o total apoio do Tribunal de Contas na troca de experiências e informações. Um planejamento só no papel não adianta em nada, Nós temos que implementar, sensibilizar as pessoas, que pessoas são seres humanos, que precisam internalizar todo esse processo de mudança e ser colocado em prática. Além disso, ser monitorado todo o tempo e avaliado a todo o tempo, que é isso que a nossa Secretaria, a SAUG, está fazendo aqui no Tribunal. É monitorando e avaliando esses planos estratégicos que foram implementados pelo PDI no estado de Mato Grosso. Para a construção do planejamento estratégico da PGE, o Tribunal de Contas de Mato Grosso contribuiu com orientações e consultorias técnicas. A contribuição do Tribunal de Contas em relação ao fomento do planejamento na Procuradoria-Geral do Estado foi o arcabouço fundamental, cedendo know-how, conhecimento, para que eles pudessem desenvolver desde o início o planejamento estratégico. Esse planejamento que é fundamental para a evidenciação de mudanças em qualquer instituição, assim como foi no Tribunal de Contas, pela nossa experiência de caminhar, de avançar por meio de metas, de objetivos. Isso foi repassado, está sendo repassado e vai continuar sendo repassado para a PGE. As boas práticas do Plano Estratégico na Procuradoria do Rio Grande do Sul foram compartilhadas durante o evento pela procuradora Paula Krieger. Nós tivemos uma demanda muito grande para a execução de projetos, num determinado momento, em razão de um financiamento externo. E, em função disso, a gente resolveu buscar ajuda de uma consultoria especializada para nos ajudar a implantação de um escritório de projetos. E, consequentemente, nós acabamos, então, revisando nosso planejamento estratégico, que nós tínhamos, mas não executávamos.
E então nós conseguimos fazer todo esse link entre o planejamento e a execução de projetos. E estamos já há 4 anos com o Escritório de Gestão Estratégica e Projetos implantado, com diversos projetos já executados e encerrados, e estamos sempre monitorando a nossa estratégia. O planejamento estratégico da PGE conta com 11 objetivos estratégicos. Na perspectiva do gestor público estadual e sociedade, a meta é o de fortalecer a comunicação, o relacionamento e a imagem institucional. Além disso, garantir a consultoria e assessoramento jurídico. Relativos a processos internos, o objetivo é fortalecer e otimizar a defesa judicial, ainda ser eficiente na recuperação de créditos do Estado e buscar soluções de mediação em demandas sociais e ou repetitivas. Já na perspectiva de pessoas, infraestrutura e crescimento, um dos objetivos estratégicos é inovar os sistemas de infraestrutura e tecnologia da informação. Já na perspectiva financeira, o objetivo estratégico é garantir a eficiência na gestão dos recursos orçamentários. O planejamento estratégico da PGE vai permitir a sistematização de decisões sobre os objetivos, recursos e competências, de modo a coordenar as estratégias de longo prazo. E o envolvimento dos servidores e procuradores nessa jornada é de extrema importância. Nenhum planejamento estratégico consegue sair do papel se quem executa não conhecê-lo. Então, de nada adianta que nós, a equipe estratégica que define prioridades, tenhamos o conhecimento do que nós queremos fazer, se não somos nós que faremos. É a equipe responsável pela execução, servidores, é quem está no dia a dia. Por isso a importância deste evento na data de hoje. Esperamos que esse programa de desenvolvimento integrado do Tribunal de Contas traga para a Procuradoria uma otimização dos trabalhos, o desenvolvimento de fluxos e procedimentos, porque hoje a Procuradoria ela está carente de recursos humanos. Passamos por uma dificuldade financeira, estrutural, e nada melhor do que uma organização institucional para que a gente possa desenvolver os trabalhos com eficiência. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas você confere em nosso portal, no endereço eletrônico que você já sabe e eu vou repetir: www.tce.mt.gov.br. Até amanhã! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.